Se você for colocar no Google, copiei as ações do Barsi, olha só o que é que acontece aqui, ó. Você vai ver um monte de vídeos, inclusive um nosso aqui do canal, há 5 meses atrás, inclusive do Clube do Valor aqui com o Ramiro também, onde ele fez um react ao nosso vídeo, ou seja, vários outros vídeos já falando desse mesmo assunto. Agora, qual é o problema de todos os outros vídeos que a gente viu ali? Todos eles são baseados nas divulgações das carteiras de ações do Luiz Barsi, que saem publicamente através de notícias, de portais. Quando a gente joga no Google carteira do Barsi, você consegue ver um monte aqui, ó. Em quais ações Luiz Barsi investe, Barsi abre sua carteira, as 11 ações da carteira do Luiz Barsi e os vídeos do Copiei o Barsi de novo. Só que esse vídeo aqui, ele é diferente. A gente aqui do time do Clube do Valor montou uma planilha de simulação que você consegue escolher início e fim e inserir ou tirar todas as ações da carteira do Luiz Barsi para fazer várias simulações, inclusive escolhendo quando essas ações aqui entraram na carteira. A planilha vai te dar um resultado disso aqui, inclusive mostrando que se você tivesse feito aportes mensais, quanto é que isso teria dado. E é por isso que eu tô aqui fazendo esse estilo de vídeo mais uma vez, que agora eu tenho uma ferramenta muito poderosa que eu vou te disponibilizar essa planilha aqui para você mesmo fazer suas comparações com a estratégia do Barsi. É só você ficar até o fim desse vídeo. E antes da gente ir lá para a planilha, para eu te mostrar como é que ela tá funcionando, eu já vou te garantir uma coisa aqui. Não tem absolutamente como saber exatamente qual foi o resultado que o Barsi teve investindo nas suas ações nos últimos anos. Ah, Felipe, por que não tem como? Bom, primeiro, porque não dá para saber quando e quanto ele comprou de cada uma das ações, porque apesar dele revelar as carteiras públicas dele, essas informações são tiradas de corte de podcast, de informações que ele soltou e escreveu sobre empresas específicas, mas não mostram o detalhe real da nota de corretagem ali, dizendo quando e quanto ele comprou de cada uma das empresas. E o ponto número 2 é que a estratégia do Barsi tem muitos critérios qualitativos nela. Ou seja, você não tem clareza total de quando você deve comprar ou vender uma empresa. E aí muita gente vai dizer, ah, Felipe, mas é claro que tem critérios claros. O Barsi investe em boas empresas, pagando bons dividendos, dos setores de banco, de saneamento, de energia, de seguradoras e de telefonia. E sim, isso é verdade. Esses setores formam o famoso acrônimo BEST, o que ajuda a reduzir as empresas investíveis da bolsa, como essa figura mostra. Quando a gente tava falando de 444 empresas da bolsa no total, e depois você fica ali com mais ou menos 103 empresas que são dentro desses setores. Ora, você tá já tirando um monte de empresa aqui do teu ambiente de observação e já tá reduzindo o teu ambiente de análise. Isso é o que é chamado de filtro, um critério muito claro que te faz reduzir realmente a quantidade de empresas que seriam lixo ali para tua estratégia. Só que perceba que ainda sobraram 103 empresas depois do acrônimo BEST. E aí, beleza, um desses setores é o setor de energia elétrica de empresas e ações aqui na bolsa. E aí você vem aqui num site como Status Invest, por exemplo, e você vem no filtro avançado de ações, coloca aqui, ó, utilidade pública no setor e escolhe energia elétrica. Quando você coloca buscar aqui, você vai ver que existem inúmeras empresas do setor elétrico na bolsa do Brasil. Ah, Felipe, mas aí o foco é procurar empresas que paguem pelo menos 6% de dividend yield ali na média dos últimos anos. Beleza, vamos incluir esse filtro aqui, ó, empresas acima de 6% de dividend yield aqui, que eu quero encontrar. Aí você coloca buscar. Ainda assim, você tem aqui mais de uma dezena de empresas elétricas na bolsa que passam por esses critérios. E eu tô falando somente de um setor, e é mais de 10 empresas aqui. E aí pergunta, como é que você sabe dentro dessas mais de 10 empresas só do setor elétrico, qual você vai comprar, qual você vai vender? Vai comprar todas? Não vai comprar nenhuma? E aqui, os critérios da estratégia começam a ficar um pouco mais subjetivos. Ou seja, os critérios claros e quantitativos, eles te guiam até um determinado ponto do trajeto, que é para você olhar setores, empresas que paguem pelo menos um dividend yield mínimo, mas daqui para frente, cada investidor vai ter a sua opinião sobre cada empresa. E é justamente nesse momento que a maioria dos investidores começa a tomar a decisão por intuição, pelo que é que eles acham que vai acontecer com os projetos da empresa e começa a se criar narrativas de tudo que é possível. Ah, porque a Taesa está entrando num novo ciclo de investimentos. Os dividendos dela podem cair muito forte até 2030. Ou a Alupar é uma boa empresa de energia que agora já passou por um ciclo diferente do que a Taesa e ela tende a aumentar os dividendos para os próximos anos. Isso tudo, na verdade, é uma tentativa de analisar o cenário que está acontecendo e tentar adivinhar o que é que vai acontecer no futuro. E para quem quer investir assim, tudo bem. Só que fica aberto um espaço para subjetividade, para argumentos, para notícias, para emoções dos investidores que começam a interferir diretamente nesse momento de subjetividade. E o sucesso de cada investidor fica muito dependente do brilhantismo de cada um. E convenhamos, a gente precisa ser sincero, para cada um Luiz Barsi, que é um investidor genial que a gente tem no Brasil, a gente vai ter centenas
de outros investidores comuns, assim como você, assim como eu, que não podem ficar tão suscetíveis à subjetividade. Beleza, mas isso aí já é uma opinião minha. O que eu tô te mostrando sobre a subjetividade, na verdade, é para te provar que não dá para olhar para o passado e saber exatamente quanto a carteira do Bassi rendeu. E nesse momento pode ser que muita gente pergunte: Felipe, como é que a gente sabe então o retorno do Warren Buffett, que é um grande investidor mundial e a gente sabe que ele teve um bom retorno? Ou do Peter Lynch, que é um outro investidor famoso que teve esse retorno aqui que tá na tela para vocês, ó. A linha azul do fundo Magellan, que é o fundo que o Peter Lynch controlou, comparado com o S&P 500, principal índice de ações lá dos Estados Unidos, teve uma rentabilidade muito acima. E o que a gente vê é que o Peter Lynch teve uma média de rentabilidade de 29% ao ano. E perceba, tanto o Buffett quanto o Peter Lynch são investidores que aplicam muito da sua intuição, da sua análise própria para encontrar as melhores ações a investir. Por mais que eles não tenham um método tão claro que dê para definir e chegar exatamente nas mesmas ações, eles foram geniais e dá para provar isso com resultado porque eles tinham uma carteira pública através de um fundo de investimento. Tanto no caso do Buffett lá com a Berkshire Hathaway, quanto no caso do Peter Lynch lá com o fundo Fidelity Magellan. E aí pergunta: Felipe, como é que vocês do Clube do Valor conseguem mostrar toda vez aqueles gráficos ali das estratégias comparando com o Ibovespa nos últimos 25 anos? Tipo esse que tá na tela para vocês, a estratégia máquina de dividendos que transformou R$1.000 em mais de R$200.000 nos últimos 25 anos, sem mais nenhum aporte. Bom, esse caso aqui é possível porque a gente tem uma estratégia muito clara que os critérios quantitativos te levam até o final da jornada, até você encontrar exatamente as mesmas ações, e se você faz um método igual a gente faz, você vai chegar nas mesmas ações que a gente chega todos os meses. Beleza, isso aqui tudo é num disclaimer para te dizer que o resultado nunca vai ser exato, mas vamos lá para a planilha. Nessa planilha aqui, a gente tem várias formas de fazer essa conta. Primeiro, a gente pode olhar para toda a carteira de ações do Bassi e pensar: poxa, eu quero inserir todas as empresas dele aqui numa carteira para simular, saber quanto foi o retorno dessa carteira? Bom, você pode, mas vamos pensar um pouco. As únicas posições realmente públicas do Luiz Bassi são essas aqui que estão na tela, que inclusive eu copiei ali do meu amigo Ramiro Gomes Ferreira, do canal oficial do Clube do Valor, onde, segundo as participações de cada uma das empresas que o Bassi tem ações e comparando com o patrimônio atual de 4 bilhões de reais dele, o Ramiro estimou ali quantos por cento do patrimônio líquido do Bassi estava em cada uma das empresas que ele tem mais de 5% de participação nas ações. E o que a gente vê é que, disparado, a Unipar Carbocloro representa 37% hoje, mais ou menos, do patrimônio do Bassi, enquanto a AES Brasil representa quase 8% ali e as outras é bem menos. Dito isso, uma primeira forma da gente fazer uma simulação aqui de quanto rendeu a carteira do Bassi seria pegar as posições que ele tem mais representativas dentro da carteira de ações e contar como se elas fossem os principais responsáveis pela performance dele. Por exemplo, vamos marcar aqui Banco do Brasil, AES Brasil, Unipar, que é a principal posição dele, CEMIG e Klabin. Essas que são todas empresas que ele compra há muito tempo, muitas décadas na maioria dos casos. E aí aqui, na planilha, as simulações começam a partir de 2004, porque é de onde a gente consegue puxar o histórico. Agora, se você quiser inserir um mês diferente para que essas empresas comecem a valer na carteira, você pode escolher aqui, ó. Tem essa célula que você pode mudar. E aí você precisaria marcar essa caixinha aqui do lado para mudar a data de inserção na carteira. Ou seja, dá para simular, vai que o Bassi inseriu o Unipar ali na metade de 2008, por exemplo. Mas beleza, supondo ali que ele comprou todas essas empresas de maior peso na carteira dele desde o início do período 2004, tirando a AES Brasil, que mudou o código ali e passou a ser negociado em 2016, essa carteira aqui do Luiz Bassi, começando em 2004, teria rendido ali cerca de 18% ao ano. Quando a gente desconta a inflação de 5% em média nesses últimos anos, a gente vê um retorno líquido de 12% na carteira. E aqui do lado a gente consegue fazer simulações de aporte nessa carteira. Imagina alguém que começou do zero lá em 2004 e fez aporte de R$500 por mês nesse período todo, que é mais ou menos o valor corrigido para valores de hoje que o Bassi começou a investir quando ele tinha 30 anos lá atrás. Ora, essa pessoa teria alcançado quase R$1 milhão investindo dessa forma que a gente tá colocando na planilha, desse jeito. Poxa, se a pessoa tivesse começado a investir ali com seus R$100 mil nessa mesma carteira, hoje ela teria quase 4 milhões. Ah, aumentei o aporte para R$1.000. Essa pessoa estaria com quase 5 milhões e por aí vai. A rentabilidade mensal já acima da inflação foi de quase 1% ao mês. Isso é um retorno muito forte. E se você quiser fazer as próprias simulações aqui da carteira do Bassi, comparar com quantos aportes e valor inicial para saber quanto você teria, essa planilha aqui vai estar disponível para você fazer download e testar com os teus próprios números, teus próprios racionais. Tudo que você precisa fazer é clicar no primeiro link aqui da descrição para baixar gratuitamente essa planilha ou nesse card que eu vou deixar aqui em cima do vídeo. E aí você pode pensar: Felipe, não, mas tem várias outras empresas da carteira do Bassi, eu quero simular com todas. Beleza, vamos selecionar tudo aqui e colocar todas do seu período inicial
diferencial de negociação na bolsa. Quando você vai para os resultados dessa carteira assim, de 2004 para frente, você vê uma rentabilidade de 17,5% ao ano e uma maior queda nesse período todo de 46% dessa carteira. Ou seja, ainda é um resultado bem acima da média. Você vê que as posições que renderam muito bem, elas puxam o retorno da carteira para cima. E aqui você consegue fazer uma infinidade de simulações diferentes. E aí vamos fazer outra simulação. Imagina então que o Bassi iria concentrar somente em algumas empresas aqui, como por exemplo a Taurus e a Paranapanema. Se ele tivesse investido só em duas empresas ali bem concentrado, o retorno dessa carteira teria sido apenas de 5% nesse período todo, e descontando a inflação, a carteira teria uma rentabilidade negativa. Ou seja, de novo, o preço, o momento, a compra e a venda dessas ações importa demais. E a diversificação de ações também importa. Porque uma das ações que o Bassi já investiu, por exemplo, foi as ações da Oi lá em 2012, onde ele perdeu mais de 80% do capital. Imagina se ele tivesse concentrado ali. Apesar disso tudo, ele teve um retorno fenomenal nesse longo tempo todo. E é justamente por saber que boa parte desse retorno veio da genialidade e outra, da consistência do Luiz Bassi em 54 anos, investindo de forma consistente na sua estratégia de ações, sem fugir dela, e é por isso que ele teve esse resultado tão grande. Mas eu continuo sendo a favor de estratégias 100% matemáticas, que te mostrem direcionadamente quais ações você deve investir. Inclusive, a gente vê a carteira do Luiz Bassi aqui performando muito acima do Ibovespa e do CDI, quando a gente compara graficamente, incluindo todas as ações do portfólio dele, e a gente consegue comparar, inclusive, aqui com as estratégias do CDV. Você pode colocar, por exemplo, as ações do Brasil na máquina de dividendos, que é a AMD aqui. Você vê que a estratégia máquina de dividendos teve uma rentabilidade até acima da estratégia do Bassi nesse último período. Ou seja, mostrado isso aqui, fica claro a diferença de partes subjetivas de uma estratégia e parte quantitativa, sistemáticas de uma estratégia. E é só supondo algumas posições que a gente consegue traçar o gráfico e fazer o backtest da estratégia. Agora vai lá, baixa a planilha, faz você mesmo seus testes, compara com outras estratégias, inclusive as daqui do Clube do Valor, estão todas disponíveis. E se você quer continuar aprendendo no YouTube, clica nesse vídeo aqui, onde eu te mostrei realmente como é que o Luiz Bassi construiu a sua fortuna investindo em ações do Brasil. E eu te revelei um segredo que quase ninguém fala sobre isso. Agora, se teve pelo menos uma informação desse vídeo aqui que te fez sentido, que te agregou na tua vida, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal Sou Dividendo, que eu vou estar te esperando no próximo vídeo.